Shalom, shalom, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses acontecimentos da era presente que apontam para o retorno do Messias, a segunda vinda do Messias. E um dos fatores que eu creio que todos os cristãos ficaram em alerta é a questão desse vírus, coronavírus, né? Esse vírus que ele já teve antecessores. Nós sabemos que teve o SARS-1, teve a forma dele lá no Mediterrâneo, e agora o SARS-2, que é o coronavírus, que já teve suas variantes, né? Teve aí a variante Omicron, que é a mais recente, teve a variante Delta, e muita gente preocupado se porventura esses sinais querem dizer alguma coisa escatologicamente falando. Nós vamos falar aqui com base em algumas passagens da Bíblia, utilizando para isso a hermenêutica bíblica, um pouco da crítica textual, para a gente entender melhor o que está acontecendo, ok? No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 33, Deus revela ao profeta Yermeyahu que viria um tempo em que os mortos do Senhor, os mortos sobre o chão, estariam como estercos e não teriam tempo de ser pranteados nem sepultados. É claro que tem um ponto de vista para aquela época. Nós conhecemos aí a história do cativeiro babilônico por Nebuchadrezzar, que aconteceu aí em 605 a.C., e foi um caos total para o reino do sul, o reino de Judá. Mas trazendo para a era contemporânea, nós temos aí esse vírus que matou muita gente e impedia até mesmo de celebrar-se um velório para se despedir dos entes queridos, os quais eram vitimados por essa doença, esse vírus. Nós temos aí, com base na Bíblia, os 4 maus juízos de Deus. São eles, de acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 14, 21, e Apocalipse 6, 8, nós temos aí a espada, a fome, as bestas feras e a peste, com base em Ezequiel. Com base em Apocalipse, a espada, a fome, as feras e a mortandade. Não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. Então, você pode analisar comigo aí o texto de Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, 21 na Bíblia Hebraica. Texto original, ou tido por original, nós temos aí os 4 maus juízos. São eles: Herev, espada. Esse Herev aí, espada, ele aponta para a guerra. Isso mesmo, aponta para a guerra. Nós estamos vendo aí rumores de guerra, guerras. Temos aproximadamente aí 8 guerras acontecendo atualmente no mundo, sendo que a mais destacada é a guerra contra a Ucrânia, onde a Rússia e a Ucrânia estão se enfrentando. Temos aí o segundo mau juízo, ainda com base em Ezequiel 14, 21. Rav, que é fome. Nós já vemos aí a pobreza extrema, a inflação gerando um número maior de pessoas na classe baixa, pessoas pobres e paupérrimas, que o número duplicou, triplicou com base aí nesse aumento da inflação, que já é resultado da pandemia do coronavírus e também na guerra da Ucrânia. Então, Raav, fome. Nós temos aí outro mau juízo de Deus para com ele julgar a humanidade, é o Hayahá. O Hayahá nada mais é do que as bestas feras. De acordo com as escrituras, um dos sinais do fim é que o número de bestas feras na terra se multiplicariam e atacariam a coroa da criação, o ser humano, ok?
tubarões aparecendo que nem peixe no mar, leões aparecendo tal qual cachorros e gatos, tigres, escorpiões, animais daninhos, cobras, se multiplicando na terra e atacando a coroa da criação. Aí você diz, eita, parece um filme de terror. É esse o cenário da segunda vinda de Cristo. A terra estará entrando num caos completo. Nós já vimos aí os 3 juízos iniciais aí, Herev, Rav e Hayahá, espada, fome e bestas feras. E temos aí o 4º mau juízo, que é Dever, ou Deber, pestes ou pestilências. O Dever, que no caso é a pestilência, são vírus, bactérias, doenças crônicas, doenças súbitas, que carcomem e que obliteram a existência humana. E nós já vemos isso aí, né? Exemplo que ninguém fala mais, mas que está matando muita gente ainda, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, o próprio coronavírus, né? Muita gente partiu para a eternidade por causa dessa pandemia. E nós temos aí, com base em Ezequiel 14:21, esses 4 maus juízos de Deus para com eles corrigir a humanidade. Herev, espada, guerras. Raav, fome. Hayahá, bestas feras. E Dever, pestilência. Vamos agora para Apocalipse. Vamos sair da Bíblia hebraica Stuttgartensia e vamos para a Bíblia grega GNT. Lá está assim. Rumpaia. Rumpaia, lá em Apocalipse 6:8, na Bíblia grega, nós temos a expressão rumpaia, que é espada, guerra. Olha só, está se encaixando direitinho com Ezequiel 14:21, Apocalipse 6:8. Então, rumpaia, guerra. Nós estamos vendo, como eu já disse, várias guerras aí. Não só da Ucrânia, onde eles estão usando um armamento bélico pesado, a Rússia, né? Usou a bomba de vácuo, que é super perigosa. Eles têm bomba de hidrogênio, eles têm um míssil muito perigoso chamado Skandler, que se esse míssil for usado na Ucrânia, misericórdia. E sem contar a bomba nuclear, né? Quem estuda química e física sabe os estragos que uma bomba dessa pode causar, porque a explosão ela se dá por uma reação em cadeia a partir das micropartículas de substâncias que são utilizadas para a fabricação dessa bomba. Algumas são feitas de plutônio e bombas nucleares de plutônio, que além de destruir, né, a bomba nuclear, quando ela explode, o centro de onde ela cai, num raio de 100 quilômetros, tudo é dizimado. É tão cruel o ataque que não dá tempo do cérebro sentir dor. A pessoa simplesmente é totalmente destruída, ela deixa de existir devido ao poderio dessa arma. Passou desses 100 quilômetros, quem tiver daquém desses 100 quilômetros tem a pele derretida. É uma morte agonizante. O Eterno nos livre, né? Estamos nas mãos de Deus. E sem contar que essa bomba ela tem prejuízos de longa duração. Como assim? Tudo que tiver onde ela caiu, ou um pouco daquém, bastante daquém de onde ela caiu, é prejudicado pela radioatividade dela. Então, doenças cancerígenas podem acometer quem passar ali anos, décadas, talvez até século depois daquela explosão. Ali pode estar gerando doenças cancerígenas, sem contar que a natureza ali já era, né?
muitos resultados negativos oriundos da explosão de uma bomba nuclear. Mas isso não é descartado com base no livro das Revelações, pelo contrário, dá a entender que sim, essa bomba nuclear, se não for usada, um dia será. Estamos nas mãos de Deus, Ele controla o bem e o mal, Ele sabe o que fazer. Então, rompai a espada, guerra, limo, fome. Essa expressão aí de Apocalipse 6:8, limo, ele fala da fome. Nós temos a África com a fome, né? Nós já sabemos que lá a situação é bem precária. Aqui no Brasil não está diferente. Muito lugar aí já tem uma fome igual ou pior que a da África. Você pesquisar. Temos aí também a expressão Thanato. Thanato, em grego, é praga fatal. Então é uma praga que dizima, que mata sem piedade. Um exemplo aí, nós voltamos de novo para a tecla, coronavírus, AIDS, etc. Temos aí também o teionteges. Esse teionteges, no grego, bestas sobre a terra, fala justamente do que a gente viu lá em Ezequiel, né? Os Hayahá, que são as bestas feras. Então, o que Apocalipse chama de teionteges, Ezequiel chama de Hayahá em hebraico. Então, são as bestas feras multiplicadas para atacar a coroa da criação. Voltando na expressão praga fatal, Thanato, ou Thanatos, que significa morte psíquica ou espiritual, morte física, doença mortal, praga. Essa expressão Thanato, ela vem de Thanatos, que significa tudo isso que eu acabei de falar. Mateus 24, 6-8, na Bíblia grega GNT, nós temos aí que não existe a expressão pestes, mas existe a expressão dores, agonia, odinon, certo? Em Mateus 24, 6-8, na tradução hebraica do Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, nós temos a expressão pestes inexistente, não está lá. Nós temos a expressão Reshit Hatzarot. Esse Reshit Hatzarot, princípio das dores, início das angústias, começo das agonias, né? Que é justamente aí o que antecede o Apocalipse propriamente dito, a grande tribulação que nunca houve nem haverá igual, né? Então, que Deus nos guarde, né? Mas o que está determinado será feito e tudo que está escrito acontecerá. Então, quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. É tempo de parar, refletir, fazer uma autoanálise de como eu, como você, estamos com Deus. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar coletivo e arrebatar primeiro os que dormem, depois nós seremos transformados. Ou ele pode voltar individual para mim ou para você. Eu estou aqui hoje, mas amanhã, quem sabe se estarei ainda na terra dos viventes, é o eterno. Assim como você, todos nós estamos nas mãos de Deus. Aqui é uma passagem que nós possamos não só orar, mas vigiar, sabendo que o fim está próximo. É chegada a última hora e não é mais tempo de brincar, de servir a Cristo. É tempo de tomar uma posição e não fazer como a igreja de Laodiceia, que não sabia de que lado estava, né? Deus abençoe a todos e é isso aí. O que há de vir virá e não tardará. Shalom.